Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e um bom dia. Vou eu trazer uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, estou com a Bíblia nas mãos, que diz assim, Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O que é que esta palavra não tem a nos ensinar, irmão? Nos ensina que é necessário o ser humano se achegar a Deus. Não tem para onde correr, irmão. Não existe outra opção, não existe outro caminho. A única opção e o único caminho que leva o ser humano à salvação é se achegar a Deus. O que é que a palavra diz? Se achegue a Deus e Ele se achegará a vós. Em outra tradução, que é mais bem explicada, que é a NVI, diz assim, se aproxime-se de Deus e Deus se aproximará de você. Eu gosto muito dessa tradução que ela explica melhor. Olha o que aqui na NVI diz a tradução, se aproxime-se de Deus e Deus se aproximará de você. Tiago, capítulo 4, versículo 8. O que é que nós aprendemos por esta palavra, irmão? Que a única opção de Deus se aproximar do ser humano é primeiramente o ser humano se aproximar de Deus. Porque a palavra não diz, Deus vai se aproximar de você para que você se aproxime dele, não. A palavra nos ensina, se aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Você sabe o que é que essa palavra nos ensina, irmão? Que toda ação gera uma reação. Quando o ser humano sente o desejo no coração de se aproximar de Deus, aí ele tem a reação de que se aproxima de Deus e Deus corresponde com a reação de se aproximar do ser humano. Porque esse é o desejo de Deus, desde que Deus criou o ser humano. É que o ser humano se aproximasse dele, tivesse uma relação com ele, uma intimidade com Deus, de se aproximar, de querer conhecer ele. O ser humano se aproxima de Deus com vários propósitos. Propósito de pedir, às vezes é mais do que pedir, geralmente, né? Propósito de agradecer, com um propósito de chorar, com um propósito de tristeza. Mas o propósito maior que Deus espera do ser humano gerar no coração e se aproximar dele é com o propósito de ser salvo. Porque não tem como, meus amigos, o ser humano querer ser salvo e não se aproximar de Deus. Não existe isso. A palavra é bem clara. Tiago 4,8, se aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Não existe a pessoa querer ser salvo, querer ir morar no céu e não ter aquele desejo no coração de se aproximar de Deus. Não existe isso. Pelo contrário, quando essa pessoa não gera esse desejo no coração de se aproximar de Deus, ela está caminhando sem esse propósito da salvação, está caminhando com o propósito de sem ser salvo. Mas isso não é a vontade de Deus. E é interessante que a Bíblia, ela, quando nos ensina algo, em outro livro, ela confirma aquilo que nós lemos. O que é que você quer dizer com isso, irmão François? Porque do mesmo jeito que Tiago 4,8 nos ensina que é necessário o ser humano se aproximar de Deus, Jesus também vai nos mostrar que é necessário o ser humano se aproximar de Deus. No livro de Mateus, Jesus vai nos ensinar isso. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Olha o que é que Jesus diz aqui na palavra. Diz assim, venham a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o que é que a palavra de Deus nos ensina novamente. A palavra de Deus novamente nos mostra que é necessário o ser humano se aproximar de Deus primeiramente. Porque quando Jesus diz aqui, ele diz assim,
venham a mim. É as mesmas palavras que Tiago está dizendo. Se aproxime de Deus. Porque olha o que é que Jesus vai dizer. Ó. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando Jesus diz isso, ele está ensinando o ser humano a se aproximar dele. Dizer, ó, quando você se aproximar de mim, eu vou te dar alívio. Quando você se aproximar de mim, eu vou te dar um descanso, uma paz. Porque, irmãos, o ser humano só vai ter paz no coração quando ele se aproximar de Jesus. O ser humano pode fazer o que quiser aí no mundo. Pode pular essa festa aí que passou. Pode beber, pode fazer tudo, mas ele nunca vai sentir paz. Porque sempre vai ter um vazio no seu coração. E quando o ser humano sentir o desejo no coração de se aproximar de Deus, aí verdadeiramente ele vai ter paz no coração. Por quê? Porque Jesus diz, ó, venham a mim todos que estão cansados, que eu vos aliviarei. Ó. O ser humano só vai ter esse alívio, um descanso no espírito, no corpo e alma, quando ele se aproximar de Jesus. Enquanto o ser humano não se aproximar de Jesus, ele sempre vai ter um vazio no seu peito, no coração. E eu falo bem isso, irmão, porque eu passei por isso. Eu tinha um vazio dentro de mim. Mas pela misericórdia de Deus, há 8 anos atrás, esse vazio foi preenchido. Por quê? Porque eu tive a atitude de fazer o que a palavra diz aqui, ó. O que é que diz? Aproxime-se de Deus. Eu tive essa atitude, eu senti esse desejo no meu coração de aproximar de Deus. Por isso que Jesus diz, venham a mim todos. E Jesus é tão maravilhoso, mano, que ele vai dizer assim, venham a mim todos. Ele não diz, venham a mim a metade, venham a mim alguns, não. Ele diz, venham a mim todos. O que é que ele nos ensina com esta palavra? Que ele não faz acepção de pessoa. Todo aquele ser humano que sentiu o desejo no coração de se aproximar de Jesus, ele recebe. Mas só que é necessário se aproximar verdadeiramente, com o coração arrependido. É necessário se aproximar de coração arrependido. Nem que seja chorando, mano. Mas que o ser humano venha se aproximar de Deus. Porque a palavra nos ensina, ó, venham a mim todos. Jesus está esperando você. E o que é que está acontecendo que você ainda não se aproximou de Jesus? Porque Jesus disse, ó, venham a mim todos. Jesus está esperando você, de braços abertos, para se aproximar dele. Você que ainda não aceitou ele como seu Salvador. Jesus está esperando você também, que um dia estava nos braços dele, mas se afastou. Jesus está esperando você também, que está afastado. Está esperando ele, mas é necessário você gerar esse desejo no coração. Porque quando você fizer essa ação, que toda ação tem uma reação. Quando o ser humano tiver a reação de se aproximar de Deus, Deus vai ter uma reação de se aproximar dele. E esta é a palavra para os vossos corações, para você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, e para você que um dia se aproximou dele, depois se afastou, mas ele está te esperando, de braços abertos. Que Deus abençoe o dia de todos e tenha um bom dia na paz do Senhor.